Hello my friend, welcome to the new video from Diário de um Prodígio. Here, não sei como é que fala isso em inglês. Cá estou eu para mais um vídeo de reflexão com vocês. Dessa vez eu queria ter vindo aqui com um assunto específico para ensinar, tipo, a IA realmente vai pegar seus empregos? Obviamente que não. Se você estuda um pouquinho de ciência da computação, você sabe do que eu estou falando. Basta você olhar o que está acontecendo hoje. Inclusive, eu estava vendo um vídeo do Fábio Akita de 3 anos atrás, onde ele estava falando que era impossível a AGI, por enquanto, que era impossível o ChatGPT se tornar uma AGI a ponto de tirar o seu emprego, porque para tarefas simples que ele faz, aí não, boy, aí você me quebra. Vamos continuar no escuro mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Só girei a chave. Acho que aguenta mais um pouquinho. Eu não lembro o que eu tinha feito da última vez. Enfim, vou deixar a chave aí. Vamos ver até onde aguenta. Que é impossível o ChatGPT roubar o seu emprego, porque simplesmente para fazer tarefas simples ele gasta muito poder de processamento de memória RAM. E para ele fazer tarefas mais complexas, com isso, considerando que várias pessoas iriam utilizar ele para fazer tarefas mais complexas, ele deveria gastar uma quantidade muito absurda de memória RAM, e não tem memória RAM o suficiente para isso. Por isso que hoje em dia a gente vê as memórias RAMs subindo de preço do jeito que elas estão subindo hoje, né? Então, até, sei lá, 6 meses atrás, uma memória RAM de, sei lá, 12 gigas custava 400 pila. Hoje em dia tá quase R$ 1.000. Pô, eu tava pesquisando uma memória RAM de 32 gigas para notebook, que é o que eu tenho um notebook. R$ 1.600. Você tá ligado que é um salário mínimo inteiro brasileiro? Isso acontece por quê? Por causa dessa porra dessa inteligência artificial aí. Mas enfim, eu tô tentando diminuir os xingamentos, mas aparentemente tá meio complicado. Hoje eu queria dar uma refletida com vocês em outro assunto, que era sobre pregação. Eu ainda não peguei o código. Eu peguei o código, aliás, da pregação hoje. Que, cara, você tem que estar sempre com uma pregação na ponta da língua. Eu não tinha prestado atenção nisso antes. E até hoje eu não estava sabendo. Eu não tinha sintonizado isso na minha cabeça ainda. Porém, agora eu entendi isso aí. Você tem que sempre estar com uma palavra de benção, uma pregação, uma palavra de conforto na ponta da língua. Porque quando alguém precisar, você tem que falar. Se você for um cristão de verdade, né? Se você não for, também dane-se. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Não me interessa. Alô! Energiza! Dá pra fazer assim? Acho que não. E aí, por que você sempre tem que ter uma palavra de benção na boca? Não necessariamente uma palavra de benção, mas necessariamente uma pregação. Por que você tem que estar sempre em comunhão, pronto para pregar? Porque uma palavra que alguém precisa para se libertar de alguma coisa. É uma palavra que alguém precisa para decidir alguma coisa. Às vezes, Deus foi lá, tocou no coração daquela pessoa, falou assim: você vai para tal lugar. E aí a pessoa tá incrédula, fala: não, como assim? Eu morei a minha vida inteira aqui, não tem como eu ir embora, não sei o que. Aí às vezes, uma palavra que você fala, nem que seja uma palavra simples, como na dúvida, faça o que tem que ser feito, a pessoa vai lá e decide, ela vai lá e toca o coração dela essa palavra e ela decide, ela fala: não, beleza, foi Deus que me chamou, então eu vou. Partiu, bora. Não tem pra onde correr. Cara, não tem
tem outra explicação, tá ligado? Não tem como dar uma explicação melhor. Você tem que estar sempre em comunhão e sempre com a palavra de benção na boca, porque sempre que alguém pedir, prega pra mim, pô, você vai lá e prega. Fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, mas prega. Não de pregar prego de construção, pô, mas de pregar mesmo. Chega e fala, não. Relaxa, não precisa se preocupar com essas coisas. Porque Deus é quem tá no comando. Você não precisa se preocupar com essas coisas mundanas, porque foi Ele que te chamou. Você não precisa se preocupar com essas perseguições, porque foi Ele que te chamou. Se foi Ele que te chamou, Ele que vai patrocinar a sua jornada. Relaxa, não precisa ficar se preocupando com coisas banais. Lá em Mateus fala que... Foi em Mateus? Foi em Salmos. Fala que... não vos preocupeis com o que há de beber, o que há de comer, nem o que há de vestir, porque essas coisas vos serão acrescentadas, porque dessas coisas são de Deus, né? Um negócio assim, não se preocupeis com o amanhã. Eu não lembro exatamente a palavra, mas é mais ou menos isso. Não se preocupeis com o amanhã, porque o amanhã é de Deus. Pô, não... Você vai ficar fazendo o quê? Se preocupado? Ah, não. Amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Amanhã é dia de pagar conta e que não sei o quê. Cara, do que adianta, velho? Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Se diverte, pô. Aproveita a vida do jeito que ela tá. Aproveita ao máximo. Aproveita o quanto você consegue. Curte a vida doidada. E quando eu falo pra você curtir a vida doidada e aproveitar, eu não tô falando pra você ir pra balada. Não, muito pelo contrário. Inclusive, o último vídeo que eu fiz, eu taquei o pau nesses jovens que fazem essas coisas, né? De ir pra balada, de ir pra festa, que fica gastando a vida deles à toa, em vez de estar construindo um propósito, né? Inclusive, eu tenho outra reflexão sobre outro assunto agora, entrando em outro assunto, que, cara, é impressionante como o cérebro humano, mesmo que o mundo seja construído num mundo extremamente fictício, onde a maioria das coisas que são pregadas hoje em dia não existe, é impressionante como o cérebro humano ele tem a inclinação natural das coisas à verdade, à natureza. Tipo assim, eu vou dar um exemplo banal, um exemplo simples. Quando eu era pequeno, na escola, eu via os professores falando de história e eu via eles sempre tacando pau em grandes figuras, tipo Napoleão, Bonaparte, Dom Pedro II. E aí eu ficava pensando, isso aí tá errado. Não pode ser que seja isso, porque não é natural, não é um negócio, tá ligado? Não funciona, tipo, caramba, por que a igreja é demonizada dentro da escola? Eu ficava pensando nessas coisas, tipo, pô, não deve ser verdade isso aí que os caras estão falando. Eu realmente questionava a autoridade. Não da boca pra fora, mas aqui dentro da minha cachola, eu questionava, eu falava, cara, mas por que eles estão demonizando a igreja? A igreja não é tipo um lugar que durou algumas dezenas de... algumas milhares de anos, alguns milhares de anos. Tipo assim, a igreja católica sozinha não tem mais de 2000 anos, não tem mais de 2000 anos que a gente conta o calendário a partir da morte de Jesus Cristo. Cara, eu ficava pensando nessas coisas, eu falava, cara, não deve ser isso aí não. Sei não, acho que tá errado. Eu pensava isso comigo mesmo. E aí eu falava, não, mas eu não sei qual que é a realidade, então eu nem vou questionar. Porque, pô, eu sabia que tava errado. Eu sabia que era mentira. Só que eu não sabia qual que era a verdade. Aí depois de ficar mais velho, descobri como é que usa a internet, aí sim eu comecei a procurar, comecei a pesquisar. Falei, não, putz, é assim que funciona, tal e tal. Essa daqui é a realidade, essa daqui é a verdade. Mas é muito impressionante o fato do cérebro humano conseguir sintetizar com a natureza de uma forma tão fácil e tão simples. E que mesmo que a gente tente enganar o nosso cérebro, a gente se sente bem fazendo coisas naturais. Tipo assim, nosso corpo, se a gente for ficar fazendo essas coisas que são pregadas hoje em dia,
Se você ficar comendo lixo, que é o lixo industrial de hoje em dia, que é a comida industrial de hoje em dia. Se você ficar sedentário, se você querer almejar uma carreira, se você querer colocar o dinheiro sobre todas as coisas, cara, seu corpo ele vai te avisar que você tá errado. Tipo assim, o seu cérebro ele vai ficar numa nuvem. Você não vai ter você não vai ter pensamentos claros. Você vai, como é que diz? Agora eu perdi a linha de raciocínio, mas você não vai conseguir pensar direito. O seu corpo vai ficar gordo. Ele vai começar a ter dores que ele não tinha antes. Ele vai começar a ter problemas que ele não tinha antes. Então você não vai conseguir correr, pelo menos daqui da esquina até a próxima, sem cansar, sem ficar fadigado, sem ficar estou morrendo, sem necessariamente precisar de água. Você não vai conseguir se concentrar em nada que exija concentração. Tá entendendo? Então, tá. Você não vai conseguir se concentrar em nada que exija concentração. Isso falando de corpo. Agora falando de alma. Quando você começa a fazer algo que agrada a sua alma, cara, é instantâneo. A sua alma, ela sintetiza naquilo e ela gosta. E você sente um prazer em fazer aquilo. Quando é algo natural e algo divino. Por exemplo, quando você se dedica de verdade ao seu trabalho como não apenas uma função, mas como um propósito, mas como como é que se diz quando você tem uma profissão assim? Esqueci agora a palavra, mas quando você tem um propósito, você quando você enxerga o seu trabalho como um propósito, você é mais feliz, tipo, a sua alma se alegra. Já teve vezes, cara, eu tenho quase certeza que você já percebeu que já teve vezes na sua vida de você tá fazendo um negócio que pra você parecia banal, mas depois aquilo te deu uma alegria tão grande, aquilo te deu um alívio tão grande. Tipo, você ter ajudado alguém que não poderia te retornar nada em troca e que ninguém ficou sabendo que você ajudou aquela pessoa. Você fala, caramba, legal. Aí por dentro você tá, nossa, mano, que legal, cara. Queria ter feito isso mais vezes com mais pessoas. E aí por fora você fala, nossa, mas ninguém ficou sabendo. E aí se torna mais poderoso, mais prazeroso ainda. Porque você fez algo que a sua alma se alegra. Você foi generoso, né? Então, tem muita coisa ainda para falar sobre generosidade, etc e tal. Só que hoje é só mais um vídeo normal do vídeo do diário. Na próxima, eu espero falar sobre assuntos relacionados à tecnologia mais vezes. E eu espero vir aqui para tentar ensinar alguma coisa, porque eu tô bem ruim nesse quesito da comunicação, de ensinar. Porque de falar e falar em público, eu já perdi o medo. Eu já não tenho mais medo nem vergonha. Eu agora performo muito bem em público. Porém, eu ainda tenho muitos assuntos, muitos pontos a melhorar. Por exemplo, meu vocabulário, ele tá muito pequeno, ele tá muito enxuto. Então, eu deveria melhorar o meu vocabulário, não para começar a usar palavras extremamente difíceis e falar igual o Guilherme Freire, ou falar de personagens da Bíblia com características chulas, tipo Shed, gado e alfa. Aquele vídeo é maravilhoso, mano. Você olhar os comentários e ver as pessoas se gladiando nos comentários. Porque o cara simplesmente citou um personagem bíblico de uma forma engraçada, cara, que faz sentido nos termos da geração Z, nos termos da geração alfa. Cara, é impressionante, é um negócio muito engraçado. Mas é isso, eu não vou ficar tomando muito tempo de vocês. Até a próxima.